Cara, vamos falar sobre aquela reportagem lá que virou nacional, né? Pô, isso aí Que a gente mundial, tava assistindo. cara. Tem um tio meu lá na França que me mandou. Falou, pô, tá famoso. Como é que a gente pode, tava né? assistindo de casa e a gente falou, caralho, que ódio, cara. Até falei palavrão. Eu falei que eu não falo mais de palavrão e política, né? Mas é tão difícil, né, cara? É difícil. É, ainda mais sendo carioca. Cara, e a gente assistindo no dia, deu revolta, amigo. Que parecia que a imprensa, eu posso ter tido um entendimento errado, Total. tava contra a galera que é do bem. E eu falei, cara, peraí, o que eu tô fazendo nesse planeta, irmão? Ou Jesus já veio, tá já levou todo acontecendo mundo e esqueceu de mim Total. aqui, porque, cara... Eles deram mais repercussão às pessoas que foram pra rua. Aí eu não vou entrar no mérito de se tá certo ou errado, mas eles deram mais atenção das pessoas que foram na rua, segundo eles, fazer a justiça com as próprias mãos, do que estava acontecendo. Isso aí. Do que os vagabundos que estavam assaltando. Conta só um pouquinho pra o vídeo, assim, só pra Então, quem tá cara, assistindo entender. Foi um vídeo meio complicado, porque, tipo assim, não foi um vídeo pensado. Já tinha, desde 2015, tanto que no vídeo eu falo assim, pô, aí a galera de 2015 e tal, porque realmente 2015, voltando um pouco mais do tempo, primeira vez que eu falo isso aqui em rede social. Não, mas aqui a gente edita. Mas não tem problema não. Em 2015, começou a ter esse... Porque isso não é novo. Isso aí a galera da Carson Grace, Marimal, eu falo, cara, a galera já fazia isso, do arpoador e tal. E o nego pegava mesmo e sumia. E aí é uma coisa cíclica, né? Eles vão voltando, eles vão vendo que, opa, deu uma mornada, agora a gente vai voltar com tudo. Em 2015, agrediram uma avó de um amigo meu, que a gente estudou junto. Era até a época do Facebook. E ele postou a foto da senhora, da avó dele, revoltado com o olho roxo. Mesmo parecido. Cara, aquilo criou uma... E eu sempre fui um cara que... Eu sempre me meti. Minha mãe ficava doida. Eu não consigo ver uma questão e não me meter. Pô, aí eu mandei uma mensagem despretensiosa também no Facebook. Pô, amanhã eu vou estar em frente à Boretec ali e se eu ver, eu vou meter a porrada. Aquela questão de jovem, né? E tal. E começou a repercutir no dia seguinte. Pô, e nessa época ainda era porrada, né? Tinha mais de 30 lutadores que eu dava aula na época e tal. Tô contigo e tal. Já a revolta gerou. E aí, realmente, a gente ficou na praça ali. Eu falei, cara, vamos dar uma volta. Por que eles faziam? Eles vinham do arpoador no 474, né? E paravam no ponto, desciam, roubavam as pessoas e subiam de novo. Até hoje eles fazem muito isso. Mas antes era mais, né? E aí eles vinham. Eu falei, pô, a gente já sabia mais ou menos o ponto. Eu falei, vamos esperar eles roubarem quando eles voltarem. E aí não deu outra. Eles desciam, quando eles desciam, os caras pegavam. Só que tinham os emocionados, aí quebraram vidro e tal. E me sai um cara do Extra, que tava no coisa, com uma câmera desse tamanho, que era maior que um fuzil, sei lá, com aquelas lentes, né? Começou a fotografar. No dia seguinte, qual era a capa do jornal? Ainda bem que eu saí de costas assim. Qual era a capa do jornal? Lutadores da Zona Sul proíbem moradores da Zona Norte de curtir praia. Então, totalmente assim, distorcido. Desde lá de trás, a mídia ela já tenta deturpar. Não estou falando aqui se é certo ou errado o que a gente fez na época, mas assim, foi o que a gente se propôs a fazer em prol das pessoas que estavam sendo vítimas. E melhorou. Em 2015 a gente resolveu o problema. E agora, desde então, eu tenho feito vídeos, desde 2015, falando um pouco mais informativo e tal, menos polêmico. Só que essa questão do Beximol, realmente foi o que eu falei no vídeo. Eu falei, cara, se fosse meu pai, Deus que me perdoe, eu ia estar na rua 24 horas tentando achar esse cara para fazer justiça com minhas próprias mãos. E eu não tenho vergonha de falar. Eu faria, mesmo que eu tivesse que pagar, porque se faz isso com minha filha, faz isso com minha esposa, faz isso com... Eu não vou prender, eu vou ter que bater, eu vou fazer alguma coisa mais drástica. E eu fiz um vídeo, eu tava tendo para ver o jogo do Vasco, sou vascaíno, tô sofrendo, mas assim... falei, pô, e aí, rapaziada de Copacabana, vamos esperar ser o seu pai para você... Eu quis, tipo assim, desabafar e mostrar para a população que a gente tinha que se unir, porque senão ia acontecer com seu pai, ia acontecer com meu pai. Não queria deixar aquele senhor ser mais uma vítima de todas que já foram. E aí fiz um vídeo no meu prédio, um stories, despretensioso, falando só com meus amigos e tal. Não foi para convocar, não marquei horário, não marquei para as pessoas saírem. Como foi colocado, Como né? foi colocado. Desliguei o celular, fui ver o jogo do Vasco, isso foi num domingo, se não me engano, dia 4. Segunda-feira passou, o vídeo acabou, alguém pegou o vídeo e postou num Twitter lá de Favela Caiu no Face, que postou não sei o quê. Aí começou, meu irmão, Kawaii. Foi pra mim. Só nesse Twitter teve 5 milhões e 200 mil visualizações, só nesse Favela do Face. Aí Tino Júnior, terça-feira, a bobona lá da Isabelle Benito,
E aí, o que aconteceu? O Tino Júnior menos, o Tino Júnior não me bateu não, mas assim, eles tentaram criar uma, tipo assim, não é porque isso aqui tá errado que vamos deixar isso aqui acontecer. Só que se você pegar as reportagens, eles deram muito mais atenção às pessoas. Então, assim, aí me mandaram intimação. O meliante mesmo ficou esquecido. Ele assim, era o de menos. Exatamente. O que aconteceu ficou esquecido. Só abrindo um parênteses, que esse vídeo que você está falando é aquele vídeo que o senhor é agredido. Sim. Que ele toma soco lá e cai. Na verdade, eu nem postei isso. Eu fiz um story bem parecido com o que aconteceu agora, né? Sim. Mas esse aí eles foram assaltar o senhor, né? Exatamente. Esse que apareceu agora foi do nada. Na verdade, ele não foi assaltar foi pior. Eles foram assaltar a moça, que inclusive tem uma doença grave que ela não pode sangrar. Então, ou seja, praticamente ele salvou a vida dela, porque se eles dão um soco que nem eles deram nela, ela podia ter morrido rapidamente ali, por uma questão de coagulação sanguínea e tal. Ele se meteu, foi uma população ativa, mas que no momento talvez errado, porque ele estava sozinho ali, tinha um grupo gigantesco. Quando ele se meteu e salvou ela, aquele bando de hienas foram atrás dele e deram um soco ainda por trás do senhor. Se eu não me engano, quem foi acudir ele ali foi um outro senhor com cabo de vassoura. Foi. O porteiro saiu com cabo de vassoura, aí a galera foi meio que viu aquela situação, entendeu? Então, assim, no mesmo dia eu vi aquilo aqui e fiz o vídeo. Então, assim, por que repercutiu? Porque o que eu falei era o que 90% da população de Copacabana e de todos os outros bairros do Rio de Janeiro que vivem essa violência diária, que está piorando, melhorou, mas assim, em outros bairros está piorando, queriam falar. Então, assim, teve uma aceitação da população muito grande, entendeu? Então, assim, graças a Deus a gente ganhou quase 7 mil seguidores em 2, 3 dias, deu uma visibilidade boa, mas tentaram nos prejudicar. Graças à população não nos prejudicaram. Tanto que quando eu fui lá depor, tinham mais de 60 pessoas lá, e não eram lutadores, não eram justiceiros, como eles falaram. Eram idosos, eram pessoas de bem, eram mães de família que estavam lá para me dar apoio. Então, ainda bem que as pessoas foram para lá, né? Porque estavam querendo colocar uma conta em você lá. Exatamente. Tá incitando a violência, tá não sei o quê. Falaram muita besteira. A Isabelle Benito falou que eu era miliciano, falou que eu era cheirador, falou um monte de besteira sem ao menos me conhecer. Eu até pedi dinheiro de resposta, mas infelizmente ela não me deu. Vamos ver o dia. Miliciano e cheirador porque você estava defendendo um idoso que tinha sido atingido por um monte de... E falou que eu era contra a polícia militar. Ou seja, nem interpretação de texto ela fez na escola, porque eu falei que a polícia não pode fazer nada. Ou seja, ela enxuga gelo. Porque ela realmente não... Até hoje ela está de mãos atadas pela justiça, pelo governador que não dá uma capacidade maior, por tudo que nos cerca, entendeu? Então, assim... Foi complicado, foi uma época meio conturbada, mas que foi bom, foi positivo, porque realmente mudou. Hoje Copacabana melhorou bastante, tá piorando já agora. Depois do carnaval começou a piorar de novo, eu tô alertando isso já tem tempo. Mas foi graças àquele vídeo, sim, que a gente teve uma melhora providencial, entendeu? Cláudio Castro teve que fazer alguma coisa. Réveillon, carnaval, a gente não teve quase, né, casos assim. E não pode falar que foi por causa do Benchimol, por quê? É o que eu sempre falo. Teve casos piores. Teve uma turista, não sei se vocês lembram, que morreram no show da Taylor Swift, esfaqueado. Sim. E teve uma senhora no posto 3, esqueci o nome dela agora, perdoa a memória, que foi assaltada, o rapaz foi puxar o cordão, onde eu treino ali também no posto 3, não estava no dia. Puxou o cordão de manhã, ela bateu a cabeça e morreu. Você viu a repercussão dada? Você viu, né? O governador veio falando. Então... uma pessoa morreu. Foi pior do que aconteceu no Benchimol e nem por causa disso teve uma repercussão. Ou seja, a gente só teve Réveillon só teve essa repercussão porque a mídia botou a cara, porque a população botou a cara. Então, se tivesse feito talvez lá atrás, quando a senhora tivesse morrido, não tinha acontecido casos piores. Então, assim, é isso que eu te falo. Ontem teve um caso parecido com o Benchimol. Então, a gente fez o vídeo de novo e falou assim, e aí, quantos mais Benchimols vão ter que aparecer para que se tornem... essa população ativa realmente se torne eficaz. Porque realmente a gente está entregue. E as pessoas me perguntam, William, você acredita realmente que a gente vai ter uma segurança futura? Eu falei, cara, eu acredito porque a gente já mostrou que sim. Mas só depende da gente. A gente não pode deixar esfriar. A gente não pode deixar amolecer, porque senão o poder público não está nem aí, cara. O não esfriar é difícil, né? É difícil, muito difícil. Acho que é o mais difícil isso. É o mais difícil. Então, assim, precisa de... Infelizmente, tipo assim, a menina sofreu, aí cria uma revolta em mais gente. Aí a gente, infelizmente, novos casos como esses precisam para esquentar de novo, porque se depender de quem está lá no poder, cara,
Quem é benchimol para eles? Quem é... Eles não vivenciam isso aqui. Eles pegam o carro deles blindados, com um monte de... param no condomínio deles, não tem essa realidade que a gente tem. Se bem que a gente está em eleição agora. Né? Agora vai vir... agora no Instagram, o que tem de pré-candidato preocupado com a violência, com a segurança, agora um monte de Salvador. Um monte de proposta boa.